Bom dia. Feliz ano novo para todo mundo, para todos vocês. Que 2023 seja um ano de muitas bênçãos, abundância, saúde. Que Deus possa nos dar sabedoria para enfrentar todas as adversidades, dar cada vez mais entendimento da palavra para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Sabemos que não será um ano fácil, mas na verdade nunca teve ano fácil. A gente sempre teve na dependência do Senhor, primeiramente, na dependência do nosso trabalho. E esse, com certeza, esse ano não vai ser diferente, né? Eu vou passar a palavra para a Gislaine, que vai iniciar aí com a oração. Fica à vontade, Gislaine. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma oração, quem puder, fechar seus olhos. Vamos respirar fundo, vamos nos conectar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse encontro. Esse é um encontro memorável, porque é o primeiro do ano, o primeiro de muitos, Pai. Algo foi programado para esse encontro aqui. Mas, Pai, queremos que o Senhor tome a direção de tudo. Que seja da forma do Senhor, seja para o Senhor. A glória é do Senhor, Pai. Espírito Santo, conduza todo esse momento, todas as palavras que forem faladas, ministradas aqui, Pai. Que tudo que viemos buscar nessa manhã, que possamos encontrar, que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Pai, abençoa a Josenira, que vai trazer a palavra dessa manhã, que ela seja, Pai, a boca certa para o ouvido certo. Abençoa cada palavra que ela for falar para nós. Assim seja, Pai. Muito obrigada por tudo. Amém. Josenira, muito obrigada Amém. por ter aceito o convite dessa manhã. E eu vou passar a palavra para você, pode ficar à vontade, tá? Bom dia a todos, né? É sempre um prazer, é para nós, né, quando você nos convida. É uma maneira que a gente tem eu principalmente, né, de estudar um pouquinho e aprender mais um pouquinho, que eu estou aqui para aprender. E essa é uma oportunidade para a gente aprender, né? E esse louvor aí de hoje, esse ritmo de juventude, isso dá um gás para nós aí, para começar esse ano, né? Um ano de glórias e vitórias, então a gente vai precisar, assim, de bastante energia, né? De estar focado na adoração ao Senhor, e temos que começar o ano bem alegres, bem com festa, com o coração em festa, para adorar o Senhor, né? E nada mais melhor do que ver uma juventude toda aí reunida para louvar o Senhor. Então, nós precisamos disso, de incentivar esses jovens, né, a ficar firme aí na igreja. E é muito bonito a gente ver um grupo de jovens igual esse aí, lotado, né, esse movimento aí, para louvar ao Senhor. Então, bom dia, né, novamente a todos aí. E eu estava lendo Provérbios, e quando eu deparei com o Provérbio 9, versículo 1, que fala: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Aí eu achei interessante, porque eu sou, né, bem novata aqui no estudo da Bíblia, e achei interessante, 7 colunas. Que 7 colunas são essas? O que seria essas 7 colunas? E aí fui procurar saber o que se referia a essas 7 colunas que a sabedoria se referia, que construiu a casa dela. Então, eu vou tentar resumir, né, o máximo que pode, para poder deixar tempo aí para as pessoas se manifestar, para falar
também um pouco, porque quando eu fui ler aí a respeito dessas 7 colunas, elas não são todas 7 iguaizinhas, onde você vai encontrar para ler. Elas têm a mesma essência, as principais são sempre as mesmas, mas às vezes vocês não vão achar na mesma ordem que eu estou colocando, mas o importante é que para construir a nossa casa, que construir significa edificar, a gente vai precisar de muita sabedoria. Por quê? Porque Deus foi o arquiteto disso aqui tudo. Ele foi engenheiro, ele foi o arquiteto desse mundo, desse universo que ele criou para nós. Ele criou jardins, mares, né? Águas salgadas, águas doces, terra, céu, estrelas. E ele fez tudo isso usando a sabedoria, né? Então, a sabedoria é a arquiteta, né, disso aí tudo. Então, a gente precisa de colocar esses pilares para edificar a nossa casa. A nossa casa, não só a nossa casa física, mas a nossa casa espiritual, o nosso corpo, o nosso local de trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos. Todos a gente vai precisar de ter essas 7 colunas edificadas para nos sustentar no dia a dia. Então, assim, a sabedoria, tem a sabedoria e o conhecimento. O conhecimento é você saber de um fato. E a sabedoria é o que fazer com esse fato que você sabe. Então, você precisa do conhecimento e precisa da sabedoria. Por exemplo, o cigarro, a gente sabe, você vai estudar, você vai conhecer muita coisa, e nos seus conhecimentos você descobre que o cigarro faz mal à saúde, que ele vai prejudicar o seu pulmão, que ele pode causar um câncer, e que esse câncer pode te levar à morte. Então, isso é um conhecimento, isso é um fato. E o que eu faço com isso? A sabedoria, ela vai nos mostrar o que fazer com isso. Qual que seria a posição da sabedoria? Larga o cigarro, para de fumar. Né? Então, a sabedoria é colocar em prática o que a gente adquire em conhecimento. E aqui em Provérbio 13, Provérbio 3, 13 e 16. Feliz o homem que achou a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que a pérola, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riqueza e honra. Ou seja, né, quando a sabedoria, ela vale tudo. Você tem que procurar os conhecimentos, mas vai precisar sabedoria, porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas tem pouca sabedoria. Estuda, lê, sabe de tudo quanto há, mas não sabe empregar aquilo. Na prática, ela não sabe usar aquilo que ela estudou, tanto conhecimento, não sabe empregar na prática. A sabedoria é o contrário. Ela põe na prática o que a gente precisa saber no dia a dia. Então, às vezes, tem pessoa que tem muita sabedoria e tem pouca prática, não põe em prática tanta sabedoria que ela tem, e tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Então, é importante essas duas estarem juntas. Porque a sabedoria fala que na mão direita ela vai te dar longevidade, vai alongar os seus dias, se você seguir a sabedoria. E na mão esquerda ela vai te dar riqueza e honra. Todos nós estamos construindo uma casa chamada vida, né? O objetivo
a construção dessa casa chamada vida. E Salomão fala dessas 7 colunas, então, para construir essa vida. Esse número 7, na Bíblia, ele é um número que tem empregado muitas vezes, né, que ele tem um número de muito significado, que ele significa perfeição. Então, tudo que a gente vai falar, 7 isso, 7 aquilo, a gente está querendo se referir o que Salomão queria dizer na época, que seria a perfeição. Então, gente, eu vou sempre estar lendo aqui, porque senão eu não consigo nem ter ordem. Então, precisamos construir uma casa, uma vida feliz. Para quê? Para ter longevidade, para ter honra, riqueza, com prazer. Em Mateus 7, 24, fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O insensato construiu sua casa de qualquer maneira, por isso desaba quando vem uma tempestade ou um vento forte. Então é isso. Então a gente precisa da sabedoria, do conhecimento para construir a nossa casa com uma base forte, construir essas 7 colunas, né, que a gente vai citar, para ter a firmeza dessa casa. Só na adversidade que você avalia a qualidade da construção de sua casa, de sua vida. Porque todos nós vamos passar por adversidades, pelas tempestades, pelos ventos fortes, pelas tristezas, pelas angústias, pelas mágoas, pela falta de perdão. Então, só nessa hora que a gente vai ver como que a nossa casa está construída. Se realmente ela está alicerçada nessas 7 colunas que a sabedoria nos ensina e nos instrui a edificar a nossa vida. Só há 2 maneiras de construir sua casa. Primeira, sendo prudente e construir essa casa sobre uma rocha, ou sendo insensato e construir sua casa sobre a areia. Então, são os 2 caminhos. A opção é nossa. Todos passamos por tempos de adversidade, né? Para sermos testados. Então, as adversidades, os desafios, eles vêm exatamente para a gente ser testados. Precisamos ser provados para ser aprovados. Então, é nessa hora que a gente vai ver a nossa edificação. A qualidade da construção, ela é vista pela resistência que você vai oferecer à sua tempestade. Ficar alegre, louvar o Senhor só nos momentos alegres é muito fácil, né? O importante, quando você tem a sua casa bem edificada, você sabe quem está se sustentando. Então, é a hora de você mostrar. A adversidade veio, a tempestade veio, mas eu estou construída sobre uma rocha. Em Mateus 7, 25, fala o seguinte: e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto com aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, são as palavras, né, que a Bíblia está aí para nos sustentar em várias passagens. Queremos construir casas, queremos construir vidas resistentes à tempestade, para trazer felicidade, paz, harmonia e prosperidade para nossas vidas. Então, essas 7 colunas, elas não são baseadas nos 7 princípios milenares, não. São 7 colunas de sabedoria aí, né, falada por Salomão. Em Tiago 3,17, fala o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto, principalmente, ela é pura, ela é moderada,
ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Em Tiago também 1,5 fala, aquele que tem falta de sabedoria, porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho sabedoria, eu vejo os problemas, eu não sei como agir, me falta sabedoria, onde que eu arrumo sabedoria, como que eu aprendo sabedoria, onde que eu vou encontrar essa sabedoria? Tiago fala, em Tiago 1,5 fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberalmente. Ele não te cobra, ele te dá. E a decisão de você aceitar ou não é sua. Mas se você precisar de sabedoria, você pode pedir diretamente a ele, que ele sempre vai te dar a sabedoria. Então, sempre, nas dúvidas, nas indecisões, nas faltas de direcionamento, sempre peça a sabedoria para Deus, que ele vai te orientar. Então, para falar de sabedoria, para falar desses 7 pilares, o primeiro para sustentar essa casa é o temor do Senhor. Então, temos que começar pelo temor do Senhor. É o primeiro pilar dessa casa. Em Provérbio 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para os tolos, porém os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. E a disciplina é servir a Deus, é filtrar as ações pela palavra de Deus. Então, o temor a Deus é tudo. Nós temos que começar por essa parte, pelo temor a Deus. Porque se eu temo a Deus, primeira coisa, temor a Deus não quer dizer ter medo. Temor não vem de medo, temor vem de respeito. Eu tenho respeito por Deus. Então, o primeiro princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se eu temo a Deus, Deus está em todo lugar na minha vida. Preciso ativar o alarme aqui. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu semelhante como a mim mesmo. Então, primeiro, eu tenho que amar a Deus. Segundo, me amar. Para depois eu amar o meu semelhante. Se eu não me amo, não tem como amar meu semelhante. E se eu me amo e amo o meu semelhante, eu faço isso por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Então, o conhecimento, agora nós vamos, a primeira coluna, então, seria essa do temor ao Senhor. O segundo seria a prudência e ter conhecimento. Em alguns lugares você vai ver a prudência, em outros lugares você vai ver a palavra conhecimento e outros, a prudência como um outro pilar. Porque a gente, principalmente agora, né, a gente está iniciando um ano cheio de projetos, planos aí, muitas realizações, né, expectativas aí nesse ano, que a gente sabe que tá meio, a gente fica com muita insegurança sempre para começar um ano, né? E aí a gente vai precisar de muito conhecimento. Quando você tiver alguma adversidade num relacionamento, com um colega de trabalho, com um cônjuge, com um familiar, com alguém, primeiro, vá em busca do conhecimento, vê se você tem conhecimento. Um livro para ler sobre aquele assunto, estou com problema com o filho, vamos pegar um livro, vamos pegar um conselheiro, vamos ver quem já tem algum problema semelhante para nos ajudar, né? Isso é adquirir conhecimento, né? E através do conhecimento usar a sabedoria. A prudência, o que é a prudência? Ela é a ciência dos sábios. Uma pessoa prudente, ela é uma pessoa moderada, uma pessoa sensata, uma pessoa cautelosa, uma pessoa com capacidade de discernimento. Ela sabe discernir o bem do mal. Ela escolhe o melhor meio a fim de realizar atos de bondade. Então, a gente sempre tem que ter essa prudência em
resolver o problema do outro, né? Buscando conhecimento, sabedoria e temor ao Senhor. Em Samuel, 1 Samuel 18, 14, fala o seguinte: Davi se conduzia com prudência, e todos os seus caminhos era com ele. E Davi se conduzia com prudência, e em todo o seu caminho, e o Senhor era com ele. Então, Davi também foi um rei que tinha muita prudência, sempre também usava sabedoria, e o Senhor estava sempre com ele. A terceira coluna, então, a primeira coluna, o temor ao Senhor, a segunda, a prudência, né, e o conhecimento, a terceira, a justiça, né, evitar as iniquidades. A justiça é o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo sem imparcialidade entre interesses. É praticar aquilo que é correto. Então, Deus gosta do correto, Deus gosta do justo. Por isso, a importância também do temor ao Senhor, para você poder também usar a justiça, não julgar não ficar julgando as pessoas, né? Deixa que Deus julgue. A gente tem que orientar aquela pessoa, ter discernimento, ter o conhecimento, mas não julgar. A justiça vai vir de Deus. E a gente tem sempre que procurar ter uma maneira de imparcialidade, de interesses, quando a gente for praticar essa justiça. Então, Deus ama a justiça. Salomão, em Salmos 11, 7, diz o seguinte: pois o Senhor, ele é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Em Mateus 6,33, também fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Em Mateus 5,6, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Então, a justiça é muito importante. Então, nós já vimos aqui, vamos recapitulando sempre: o temor do Senhor, a prudência, o conhecimento, a justiça. E vamos para o quarto pilar. O quarto pilar é a misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, ela é um sentimento de dor, um sentimento de solidariedade. Misericórdia vem de coração, miséria tem as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, né? Então, misericórdia é ter misericórdia do sofrimento do nosso semelhante e do nosso sofrimento também, que nós também somos cheios de misérias. São as nossas faltas de perdão, os nossos rancores, as nossas mágoas, as nossas dificuldades em vencer as nossas adversidades. Então, a gente precisa de ter misericórdia com nós mesmos, para ter misericórdia também do outro. Então, seria sentir no coração a miséria do seu irmão, de ter compaixão, de ter piedade, de liberar o perdão, de ser benevolente, de fazer que a pessoa, mesmo que a pessoa não mereça, mas ela não merece que eu tenha misericórdia dela. Aí eu já estou fazendo julgamento. Deus não quer que a gente faça julgamento. Se ela está sofrendo, não importa o que ela fez, porque a pessoa às vezes está em sofrimento por uma coisa errada que ela fez. E aí a pessoa fala assim: eu não vou ajudar ela não. Ela que fez não tem errado, ela que se vira para lá. Então, onde que está o meu pilar aqui da minha sabedoria, da construção da minha casa? Porque, assim, temos que ser misericordioso. Em Lamentações 3, 22, 23, fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim.
e se renova a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Então, a gente sempre pede misericórdia, Senhor, né? O Senhor renova as nossas misericórdias toda manhã. Então, assim, eu tenho que lembrar também, na hora que vejo meu irmão com sofrimento, ter essa misericórdia do meu irmão e misericórdia de mim mesmo, para me limpar e me livrar das minhas misérias também. O cristão que não é misericordioso, que não tem compaixão, que não com os que sofrem com ele é porque ele ainda não passou pelo novo nascimento. Ou seja, esse cristão, ele ainda não é cristão, ele não foi batizado. Por que que é cristão? Por que que a gente fala que a pessoa é cristão? Porque ela foi batizada. Ela passa a ser cristão quando ela é batizada. Por que que Jesus foi chamado de Jesus até ele ser batizado? Quando João Batista veio, que João Batista batizava todas as pessoas ali, né, antes de Jesus, e quando ele batizou Jesus, Jesus falou assim, eu quero ser batizado. E João Batista batizou, e ele recebeu o Espírito Santo. Então, cristão, a palavra cristão significa ungido, é ungido de Deus, é ungido pelo Espírito Santo. O batismo, então você recebe o Espírito Santo, você é ungido pelo Espírito Santo, então ungido significa cristão. Só depois que Jesus batizou e recebeu o Espírito Santo, que ele passou a ser chamado de Cristo. Então, depois disso, ele passou a ser Jesus Cristo. Por causa disso, porque Cristo significa ungido. O cristão que ele não tem essas misericórdias, então significa que ele ainda não nasceu de novo, precisa ser batizado. Vamos para a quinta coluna. A quinta coluna é a humildade. A humildade é uma característica de quem tem a capacidade de servir com sentimento de submissão. Eis-me aqui, Senhor, sou sua serva. Né? Então, a gente tem que ter humildade em tudo. Não se colocar em primeiro lugar. Ah, eu sei mais que fulano, eu sou o tal, eu sou o cara, eu sou isso. Deixe os outros te elogiar conforme as suas ações. Né? Não fique se autoelogiando. Isso é falta de humildade. E servir com sentimento de submissão. O que seria isso, submissão? Submissão. Sob uma missão. Você tem que ter uma missão e agir conforme aquela missão, sob aquela missão. E a pessoa fala assim, mas eu não vou ser submissa, que eu não quero que ninguém mandar em mim. Não, a pessoa tem uma missão. Bom, às vezes o marido tem uma missão, o seu patrão tem uma missão, você tem uma missão no trabalho. Alguém tem que ficar sob essa missão, para realizar essa missão. Isso que é ser submissa, submissão. Porque eles falam assim, as mulheres têm que ser submissas, eu não concordo com isso. Por quê? Submissa aos maridos. Os maridos têm uma missão. E a mulher tem que ficar sob essa missão também, para ajudar o marido a realizar aquela missão dele. Assim, também, os homens, né, também ajudar a mulher a realizar aquela missão dela, aquela missão de mãe, de mulher que trabalha fora, as empreendedoras hoje em dia, a mulher sábia da Bíblia, né? Então, precisa de ser submisso, é para ajudar na submissão, é servir, está sempre servindo, e para isso a pessoa precisa ter humildade. E em João 13, a gente vê, Jesus nos deu esse exemplo, quando ele lavou os pés dos discípulos, para que nós façamos o mesmo que ele fez. Então, ele quis mostrar isso para nós, temos que ser humildes. Então, é um pilar importante na edificação da nossa casa, da nossa vida. Em Provérbios 22, 4, fala o seguinte,
o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É vida longa, né? As riquezas e as honras, que você vai ter esse galardão que é dado por Deus pela sua humildade. Em Filipenses 2:5, diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os mais humildes são os mais honrados. Então, quando você for convidado, né, para uma festa, e alguém te convidou para uma festa, quando chegar, não vá ocupar os primeiros lugares. Chega e fique mais atrás. Se a pessoa chegar, que te convidou, te ver lá atrás, ela vai te chamar. Ô, fulano, não, você é meu convidado especial, vem cá para frente. Então, você vai com muita honra. Agora, quando você chega, não, eu sou o tal, eu sou bonitão, ele me convidou, eu vou pegar a primeira cadeira lá da frente, e vai. Às vezes o convidado fala assim, nossa, mas eu convidei outras pessoas tão mais importantes, e agora, ô fulano, você me dá licença, você poderia sentar lá, naquela cadeira lá atrás? Porque aqui eu já tenho reservada para alguém. Olha que coisa chata, né? Isso foi por falta de humildade que você passou um carão desse. Então, se a gente for humilde, seguir a missão de Jesus que ele mostrou, a gente vai evitar muito constrangimento na vida. Um exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem muito rico, e ele era baixinho, ele era pequenininho. E quando ele soube que Jesus ia pregar ali naquela região, e ele já tinha ouvido muito falar de Jesus, ele teve interesse de ir lá conhecer Jesus, ver o que Jesus pregava. Mas como ele era muito pequenininho, ele não ia poder ver Jesus, ou Jesus não ia poder ver ele. Aí o que ele fez? Ele achou que Jesus não ia ver ele. Ele subiu numa árvore, ele ficou lá do alto de uma árvore, para poder Jesus ver que ele estava lá em cima. E aí Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, por que você está lá em cima dessa árvore? Zaqueu fala assim, para poder te ver melhor daqui de cima. E Jesus fala assim, Zaqueu, ainda hoje vou estar em sua casa. Aí Zaqueu fala assim, mas como? O senhor vai estar na minha casa? Mas o que eu devo fazer, Senhor, para o senhor estar na minha casa? Jesus falou assim, desça, venha até a mim. Então, outro alarme no meu celular. O que Jesus quis dizer, desça, Zaqueu? Jesus quis falar assim, abaixa. Deixa eu ver aqui que eu sumi da tela aqui. Apareci. Então, Jesus quis dizer para Zaqueu, abaixa, Zaqueu, seja mais humilde, né? Que vem até a mim, mas para se chegar até Jesus, você tem que se abaixar, você tem que ser serva, você tem que se encurvar perante ele. Então, esse desça que Jesus falou foi isso. Fique aqui, ó, abaixo de mim. Porque Zaqueu, ele estava querendo aparecer. E está querendo aparecer daqui a pouco que ser mais que Jesus. Né? Então, Jesus quis mostrar a Zaqueu um gesto de humildade, quando ele fala, desça. E aí, hoje estarei na sua casa. Aí Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, quando ele mostrar esse gesto de humildade. Vamos para o sexto pilar. O sexto pilar fala sobre a obediência, que também é um pilar importante na vida. A obediência, ela está diretamente ligada com o amor. Se amarmos a Deus, vamos obedecer sua palavra. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, é o temor do Senhor, é a obediência ao Senhor. Nós fazemos muitos planos, mas às vezes acontece tudo diferente. Por quê? Está sendo feita a vontade do Senhor e não a nossa. Nós temos que fazer o quê, simplesmente? Obedecer. Sempre obedecer o Senhor.
né? Que seja sempre a vontade dele, sempre eis-me aqui, Senhor, para te obedecer e te seguir, para ajudar nos nossos direcionamentos. Vamos sempre seguir o direcionamento nas decisões. É importante a gente obedecer. Não tem que fazer muita coisa, não. É só pedir a Deus sabedoria e obedecer. É simples assim. A gente é que complica muito. Em Provérbios 6:20, fala: filho meu, guarde o mandamento, guarde o mandamento de teu pai e não deixe a lei de sua mãe. Quer dizer, obedecer. Filhos, obedeçam os pais. Esses jovens aí, né, hoje em dia, que não obedecem, quer fazer as coisas pelas cabeças deles, falam assim, não, esse pai está velho, esse pai está ultrapassado, essa mãe não sei o quê. Então, não obedece pai e mãe. Não obedece pai e mãe, não vão obedecer a Deus. E a gente precisa obedecer pai e mãe para aprender, desde pequeno, obedecer pai e mãe, para já saber que a gente precisa obedecer a Deus em primeiro lugar. Em 1 Samuel 15:22 fala: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro. Olha que coisa. Obedecer é melhor que sacrificar. Se você não obedece, você vai passar por muitas amarguras. Você vai quebrar a cara na vida. Você vai ter que sacrificar muita coisa. Às vezes, sacrificar a sua vida, a vida de sua família, né? Que você, às vezes, não obedeceu uma lei de Deus e fez uma burrada na rua, conversou com quem não devia, falou coisas que não devia, fez coisas que não devia, por falta de obediência, por falta de temor. E aí você vai ter que sacrificar alguma coisa sua. Sacrificar ou a sua família, ou o seu emprego, ou a sua vida. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Está em 1 Samuel 15:22. E atender o chamado do Senhor é melhor do que gordura de carneiro, né? Então, assim, não tem nada que compara a essa obediência ao Senhor. E a sétima e última coluna é a fé. O que adianta tudo isso se não tivermos fé? Né? Ter temor ao Senhor, ter humildade, ter sabedoria, ter prudência, justiça, misericórdia e não ter fé. Né? Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus vai agradar, você faz esses pilares todos na sua casa. E cadê a fé? Não vai adiantar nada, essa casa vai ruir. De qualquer jeito, essa casa vai ruir. Então, é importante a fé. Em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova das coisas que você não vê. Então, você não vê a fé, mas você espera nela, você acredita nela, porque quem sustenta aquela fé é Deus. É você acreditar numa coisa que você não vê, mas que você sente, que você tem certeza que ela existe. Fé verdadeira não é apenas confiar, mas ter a certeza absoluta na palavra de Deus. É confiar na palavra de Deus. A fé, ela é esperança, ela é fidelidade, ela é confiança. Em Hebreus 11 diz que sem a fé é impossível acreditar em Deus. Porque se você se aproxima de Deus, para você se aproximar de Deus, é necessário que você creia que Ele existe e que Deus é o galardeador daqueles que o buscam. Os crentes se destacam por ter no centro de suas ações a fé em Deus. Então, os crentes são aqueles que creem em Cristo, né? São crentes todos aqueles que creem em Cristo, que crê naquele que foi ungido. Em Romanos 1:17, fala o seguinte: o justo viverá de fé. Fé
é depositar esperanças exclusivamente em Deus. É ser independente das circunstâncias, é abraçar as promessas de Deus, é confiar na sua palavra, é permanecer fiel a Cristo. Então, esses pilares, né, que nós vimos, esses 7 pilares, temor ao Senhor, prudência com conhecimento, justiça, misericórdia, humildade, obediência e fé. Esses pilares, todos, eles são visíveis e aparentes, ou seja, são vistos de longe. Quem tem a sua casa edificada com esses pilares, todos que passarem por você vão te conhecer, porque eles sabem que ali existe uma trindade. Existe um Pai, existe um Filho, existe um Espírito Santo. Aquela casa é forte. A sua casa, o seu corpo, o seu espírito, a sua casa onde mora o seu espírito, o seu local que você trabalha, a família que você frequenta, as casas que você frequenta, você tem que ver de longe essas pilares. E não adianta, eu vou escolher 2 ou 3 dessas aí e vou ficar com elas. Não, você precisa de ter todas para sustentar. A base ali, toda, é a sabedoria. E ela que está edificando essas 7 colunas, para que você tenha vida longa, riquezas e honra. Esses pilares são uma estrutura de base de vida, de comunhão com Deus, de viver conforme a sua vontade, de viver conforme a sua palavra. Que essa palavra de hoje, ela possa te ajudar a trazer uma maneira de edificar no seu coração a casa que você quer morar, a casa que você quer que Cristo, que o Espírito Santo viva em você. Então, era essa as palavras que eu tinha para trazer, e agora vamos ouvir aí os nossos colaboradores aí, com muita experiência, né, que vocês têm aí mais do que eu, para me ajudar aí também a construir essa casa. Construir esse ano, né, que está chegando aí, novinho. Então, nós precisamos estar com essa casa nova, essa casa erguida, essa casa forte, para a gente aguentar todas as adversidades que vier, porque a gente vai provar que a nossa casa está construída na rocha. Não é qualquer vento, qualquer tempestade que vai derrubar. É isso. Deixa a palavra para vocês. Obrigada, Josenira, palavra abençoada. Uau! Se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Bora, povo. Pode falar, Silmara. Tudo bem? Seu microfone. Continua desligado. Tá, foi. Saudade de você. Igualmente. Bom dia, gente. Feliz ano novo para todos. Então, primeiro, obrigada, né? Ontem eu não é sempre que eu abro o grupo e vejo ali, né? Eu achei bem interessante falar o assunto que vai ser, né? Abordado na reunião. Achei bem legal que ontem que eu parei para ver que estava ali o que ia ser conversado hoje. Eu achei muito interessante. Achei bem legal. Com relação à sabedoria, né? Que a Josenira falou ali, a sabedoria é algo tão profundo, né, para a gente entender. A gente quer ter sabedoria, e realmente só através do Espírito Santo que a gente tem sabedoria, né, que foi nos dado. E o Espírito Santo, que é o nosso maior presente, né? E ali a Josenira falou que pede para Deus, né, a sabedoria. Realmente é só através de Deus que a gente vai adquirir a sabedoria,
Porque uma coisa é a gente ler, a gente tem um lapso de conhecimento, mas para a gente vivenciar e internizar aquilo e realmente o nosso comportamento falar segundo aquela sabedoria que a gente adquiriu, eu acredito muito que é somente através de Deus, porque Ele nos dá esse poder de realmente sentir, né, essa coisa de chegar ao nosso coração e fazer essa transformação. Eu só acredito que Deus tem esse poder. O cérebro, o ser humano consegue manipular, mas o coração é só Deus. Então, essa sabedoria mais profunda, e quando a gente pede a sabedoria, porque pensa, a gente pede a sabedoria para Deus, Ele nos dá e a gente tem que estar atento. Ele nos dá, às vezes, através de uma pessoa, né, através de uma mensagem que a gente ouve, através, às vezes, de uma música que a gente ouviu, né, através de um insight que a gente tem. Mas aí o que me chamou a atenção foi a questão do cigarro. Por que mais profundo, né? Por que é mais profundo? Eu não sei se vocês sabem, a Gi sabe, eu estou estudando psicanálise, e, e os comportamentos das pessoas, eles estão muito ligados ao inconsciente dela, né? E na Bíblia fala, a gente fala o que o coração está cheio. Então, uma pessoa, por mais que ela fuma, eu já atendi um cliente que ele é fumante, e ele, desesperado de qualquer forma, ele queria largar o cigarro, só que ele não conseguia largar o cigarro, e hoje eu consigo entender que era uma força muito maior do que o raciocínio dele saber que o cigarro fazia mal para ele, ao ponto, vocês veem que é tão profunda essa questão, que eu cheguei e perguntei para ele, e se tu vê a tua filha fumando cigarro e tu sabendo que aquilo vai matar ela? Ele simplesmente falou que ia aceitar, com uma naturalidade, então quer dizer que o desejo de fumar um cigarro era maior do que a saúde da filha dele. Entende que é um psiquismo enraizado. Aí, se a gente for analisar e entender o porquê que as pessoas têm vícios, que são através da boca, isso está relacionado à parte da amamentação que elas tiveram. Então, como que essa pessoa teve a amamentação? Então, para vocês verem que a sabedoria é algo tão profundo, que daí tu vai ter que buscar realmente o conhecimento através de outras pessoas, mas tem aí uma chave muito importante, até que me virou quando a Josenira falou também, porque realmente quando tu pedir para Deus, indiferente se tu tem essa pessoa, tu sabe quem é, mas Ele vai colocar essa pessoa na tua vida. Então, essa unidade com Deus é muito importante, mas também a gente, de contrapartida, entender o que realmente é a profundidade de ter uma sabedoria, além do conhecimento, porque não é tão simples quanto parece eu saber que o cigarro me mata, não é. Tu vê, a gente sabe, a gente que é mãe sabe o amor que a gente tem por um filho, o pai também tem amor por filho, então o Márcio aí, ele sabe, é óbvio que esse pai amava essa filha, mas olha como era profundo essa psique dele não ter essa sabedoria, não é nem questão do conhecimento, ele sabia que o cigarro ia matar, mata e faz um monte de coisas ruins, mas a sabedoria e o caminho de tu estar em unidade com Deus, porque ele estava afastado de Deus, é mais profundo, sabe? Até para a gente trazer para o nosso dia a dia. Às vezes eu quero parar de ter um comportamento e eu não consigo um comportamento que é compulsivo, é inconsciente, é parte da gente, a gente se comporta. E muitas vezes são comportamentos lá da nossa infância que a gente não tem consciência, não tem, ele é inconsciente. Então, se eu tenho um comportamento que é destrutivo, um comportamento às vezes de hábito de falar tal coisa, de pensar coisas negativas, às vezes um comportamento assim, que por mais que os outros não vejam, mas aquilo tu sente que te incomoda, sim, a gente tem que pedir para Deus nos dar sabedoria e a gente tem que estar atento porque Ele vai nos dar, sabe? Ou vai ser através, até mesmo, hoje em dia, a gente está aí na rede social, quanta propaganda tem num vídeo de YouTube. Às vezes vai ser num vídeo de YouTube que ele vai te mandar aquela propagandinha ali, se tu não tá atento e entendendo e realmente de coração tu querer adquirir aquela sabedoria, ela vai passar, porque é aquilo que fala na Bíblia, né? A sabedoria, ela tá na esquina, ela tá em todo momento na nossa vida. Então a gente precisa ter estar realmente atento, né? Atento no momento presente e entender que a sabedoria ela é bem mais profunda do que simplesmente conhecimento, que hoje a gente está até com uma obesidade de informação, né, que acaba nos confundindo. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Silmara. Uau. Se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa.
Josenira, enquanto isso, o povo vai pensando aí, eu lembrei na hora que você estava falando, na parte da a sabedoria é saber usar o conhecimento, né? E eu creio também que a sabedoria é saber entender, interpretar, né, o tempo todo as coisas que nos acontecem, né, no dia a dia, para a gente tomar as nossas decisões, essas coisas que nos faz ficar triste, alegre, a gente saber entender o que de bom a gente pode aprender, né? E aí eu ouvi um conto que eu vou compartilhar com vocês, é pequenininho, foi essa semana. No conto fala assim, que existia uma aldeia, e lá tinha um senhor, né? E ele era muito sábio. E as pessoas recorriam a esse senhor para poder pedir opinião. Enfim, ele era tipo o Deus lá, né? Dessa aldeia. E tudo que ele falava, as pessoas acreditavam e tudo mais. E aí, foi um fazendeiro lá e aí ele perdeu o seu boi que fazia parte do seu sustento, ele ajudava lá no plantio, no arado e tudo mais. E ele chegou desesperado até o sábio, sem saber o que fazer, e virou e falou assim: Olha, eu perdi meu boi, isso foi a pior coisa que me aconteceu. E aí o sábio pegou e falou assim para ele: Ah, talvez sim, talvez não. E ele ficou indignado com aquela resposta. Aí ele voltou e falou para todo mundo daquela aldeia: esse velho tá ficando doido, ele não me deu uma resposta concreta, ele tá ficando doido. Com certeza, isso foi a pior coisa que me aconteceu. Aí ele pegou e foi lá para a fazenda dele, e aí no outro dia entrou um cavalo lá na fazenda dele, um cavalo jovem, bonito, e não tinha dono, ele estava perdido, e ele pegou e resgatou esse cavalo e começou a trabalhar com esse cavalo. E ele viu que a produtividade do cavalo era muito maior que a do boi. E aí ele pegou e entendeu o que o sábio tinha falado. Talvez sim, talvez não, a pior coisa que aconteceu com ele. Aí ele pegou e voltou lá no sábio e falou assim: você tem razão. Realmente, o cavalo foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí o sábio virou para ele: talvez sim, talvez não. Aí ele, revoltado, esse sábio tá ficando doido, ele tá velho demais. Aí ele espalhou para todo mundo da aldeia que ele tava ficando doido, aquele velho. Que ter o cavalo foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Aí, passado alguns dias, ele trabalhando com o cavalo lá, o filho dele caiu do cavalo. E aí o cavalo pisou no filho dele e o machucou e quebrou a perna do filho dele. E, nossa, aí ele entendeu o que o sábio falou. Talvez sim, talvez não, foi a melhor coisa que aconteceu. Ele voltou lá no sábio e falou assim: você tem razão, realmente. Esse cavalo foi a pior coisa que me aconteceu. Meu filho caiu dele e quebrou a perna. E agora ele tá lá acamado. Foi a pior coisa que me aconteceu. Aí o sábio falou assim: talvez sim, talvez não. Aí ele: não, esse sábio tá doido. Esse velho tá ficando doido mesmo. Espalhou para todo mundo lá, revoltado. Esse homem é doido. Foi, claro que foi a pior coisa. Agora sim foi a pior coisa que me aconteceu, porque é meu filho, eu perdi. Aliás, ele quebrou a perna, ele tá na cama. Claro que foi a pior coisa que aconteceu, ele não sabe de nada. Aí, beleza. Aí, passado alguns dias, houve uma guerra, né? E todos os jovens, eles foram recrutados para lutar na guerra. E essa guerra, com certamente, eles não tinham muita chance de ganhar. E certamente, assim, eles poderiam todos morrer, os jovens. Aí aquele homem falou assim: Nossa, meu filho poderia ter sido recrutado, ele só não foi porque ele estava machucado, não tinha como ele ir para a guerra. Aí ele voltou lá no sábio: Nó, você é muito sábio, você tem muita razão. É, isso que aconteceu com meu filho foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí ele veio e falou assim: talvez sim, talvez não. E aí virou a chave na cabeça dele. Que depende do que acontece, a gente tem duas versões, o jeito de encarar as coisas, né? Isso é sabedoria, né? E lá em Provérbios fala: quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e quanto mais excelente é escolher o entendimento do que a prata. Então, a sabedoria é isso, é você saber usar seu conhecimento que você tem, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, para você ver a decisão que você vai tomar e o que você vai tirar de conclusão daquilo, se é realmente a pior coisa que está te acontecendo ou a melhor coisa que está te acontecendo, porque é no meio do caos
que vem o aprendizado, que vem o crescimento. Então, é como encaramos isso, né, os fatos que acontecem na nossa vida. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada, Josenira, essa palavra foi abençoada demais. Inclusive, né, quando a gente busca o conhecimento, a gente busca o conhecimento para ter entendimento, né? Que você conseguiu o conhecimento, você começa a entender as coisas, né? Porque sim, porque não, né? Às vezes você começa a ter o entendimento. E através do conhecimento e do entendimento, você vai ter o discernimento. Aí eu já tenho o conhecimento, o entendimento, eu tenho o discernimento, que eu já sei o que é bom, o que é ruim, o que vai, o preto e o branco, o rico e o pobre, a tristeza, a alegria. Então eu já consigo ter esse discernimento. E através disso eu estou usando a minha inteligência e estou usando a disciplina para poder aprender. Tudo você vai ter que ter disciplina na vida. Então, com a sabedoria, você tem a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento, a inteligência e a sabedoria e a disciplina, né? São importantes aí na nossa caminhada de vida. Essa história é muito interessante, essa desse menino aí, né? Então, nem tudo que é ruim hoje quer dizer que vai ser sempre ruim. Às vezes, aquela coisa que está vindo, que você está achando que foi uma coisa ruim que aconteceu, vai ser um livramento que você vai ter amanhã. E uma coisa boa que está te acontecendo hoje, você não pode sair também achando que a vida inteira você vai ter receber só coisas boas. Uma hora vem uma coisa que não é boa e você fala assim, aí você vai sofrer com as frustrações das expectativas, né, de achar que sempre tudo vai acontecer, porque eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo de bom sempre vai me acontecer. Não. As adversidades vão vir para todos. É nessa hora que a gente tem que mostrar que nós estamos construindo a nossa vida em cima de pilares fortes. Exatamente. E esse discernimento, né? Se a gente pedir ao Senhor, Ele nos dá, né? Para a gente entender realmente o que está acontecendo, o que a gente pode aprender com isso, como a gente pode virar a chave com isso e colocar energia para aquilo mudar, né? Pode falar, Silmara. Então, uma coisa que traz paz, né, para tudo isso, realmente para a gente ter essa sabedoria, esse conhecimento, é uma frase bíblica, né? A gente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, por mais difícil que pode ser qualquer momento que a gente passe na nossa vida, a gente ter essa verdade firmada no nosso coração, a gente pode não entender o que aquele momento ruim está querendo nos ensinar. Mas se eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e eu sei que eu amo a Deus, eu sei que eu não sou perfeita em nada, que nós não somos, mas eu sei que eu tenho esse amor íntimo com Deus no meu coração, aí tu sente paz. Por mais que tu tá passando por uma turbulência, e então é uma coisa que eu tenho muito comigo, por mais, né, a gente que tá aí no comércio, que tá, né, lidar com funcionário, lidar com várias coisas, às vezes acontecem coisas imprevisíveis e a gente não consegue ter a total sabedoria do momento, mas a gente consegue permanecer em paz no coração, entregando para Deus isso, né? E deixando as coisas fluírem, porque a gente sabe que alguma aprendizado a gente vai ter algo que a gente precisa crescer, que de repente vai ser realmente só pela dor que a gente vai crescer, porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos, né? Então Ele vai botar algo que a gente possa não ter total clareza, mas que a gente tendo essa paz e esse entendimento que aquilo vai cooperar de alguma forma para o bem, por mais que de primeira vista, né, aquilo parece ser algo muito ruim. Se eu tenho essa certeza, essa verdade no coração, e são as verdades que a gente precisa ter no nosso coração de Deus, né, para que nesses momentos a gente consiga acessar isso, e é isso que traz a paz para o nosso coração. É interessante o conto que a Gi falou, e uma coisa também que eu peguei e eu uso muito na minha vida, é a gente entender quem nós somos, né?
Entender que a gente é um vaso. Até teve uma palestra que eu assisti, onde ele falava, antigamente se usava aquele frasco para botar o óleo, né? Eu não sei direito os nomes e tal, mas era como se fosse um vaso, botava o óleo, e daí botava um negócio, tipo um paninho, e aí vinha a faísca e acendia aquele paninho. Imagina que a gente é esse vaso. Esse óleo que está dentro desse vaso é o conhecimento que a gente adquire na Terra. Então, assim, é o que eu estudei, é o conhecimento que eu estou na Terra. Então, eu tenho que entender esse mundo, eu tenho que entender. Já vieram pessoas antes de mim que já estudaram, que têm conhecimento para me passar. Então, eu tenho que ter esse conhecimento da Terra. Esse é o meu óleo que vai estar dentro desse vaso. Esse paninho é o estudo também que eu vou ter da espiritualidade. A faísca é o Espírito Santo que vai acender. Então, assim, se eu fico muito no mundo da espiritualidade, vai vir essa faísca, vai acender esse paninho, mas eu não vou ter o óleo. Se eu fico muito no óleo, eu vou estar banhada no óleo, mas eu não tenho a espiritualidade. Sabe essas sensações que a gente tem quando não está conectada? Então, a gente tem que entender quem a gente é, entender o todo que a gente é e o que a gente precisa para realmente a gente viver, né, com sabedoria. Então, assim, será que eu estou tendo muito óleo e não estou tendo muito esse contato com Deus? Ou será que eu estou buscando só o contato com Deus, mas eu não estou buscando o conhecimento aqui da terra que existe? E a gente entender que a gente é esse vaso que vai administrar tudo isso e até ter a sabedoria de entender, pô, será que eu estou precisando mais de espiritualidade ou será que eu estou precisando mais do conhecimento? Sabe? Porque também acontece muito, eu vejo principalmente, né, que também é um mundo, esse mundo evangélico não é um mundo que eu pertenço, mas eu agora que estou convivendo com mais pessoas assim, eu vejo que tem muita gente que leva tudo muito para o espiritual e realmente se cega para o mundo, para a terra, para o conhecimento aqui da terra, para a psique, para enfim, para as coisas que acontecem aqui, que a gente está no mundo onde é ação e reação, isso é física. Então, assim, acha que tudo é muito espiritual. Se fosse tudo espiritual, não teria por que a gente estar na Terra. Então, acho que é muito interessante a gente se ver dessa forma também, né? É isso. Então é sempre a gente saber que somos três, né? Corpo, alma e espírito. Não basta focar numa coisa só no corpo, focar só na alma, nas emoções, e eu vou focar só no espírito. Eles têm que estar em equilíbrio, esses três, né? É igual fala dessas colunas ali. Não basta eu escolher uma dessas só, vou ser boazinha, vou obedecer a Deus e não falar da fé dele, ou não ser humilde, ou agir de maneira injusta com as pessoas que convivem. Então, não basta. Se você não tiver essas 7 colunas, a casa vai ruir. Então, hoje é importante. E a importância da gente ter isso aí que a Silmara falou, é cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não basta focar no só. É a divina trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós não podemos focar, eu vou ficar só com o Espírito Santo, eu vou ficar só com o Pai, eu vou ficar só com o Filho. Não tem como. Né? A gente tem que focar no conjunto e agir em conjunto. E você vê que quantos anos que foi falada essas 7 colunas aí, e quantos séculos. E hoje? O que isso vai trazer na vida de hoje? Extremamente importante na vida de hoje, isso é extremamente atual. Eu fico impressionado como que a Bíblia, o tempo não passa. Continua tudo do mesmo jeito. Igualzinho. Mas como assim? Uma coisa arcaica, foi falado lá há 300 anos, não sei quanto, você vai querer... Não, aquilo ali, aquele ensinamento, ainda vai ser para muito mais lá para frente. Quem não seguir vai sofrer as consequências, né? A decisão é nossa, Deus nos deu livre-arbítrio, mas está tudo lá escrito, você segue se quiser, né? Mas as pessoas ainda preferem, às vezes, seguir a carne, os prazeres da carne, e começa a fazer tudo errado, porque vê alguém fazendo uma coisa que é boa, que é divertida, que é isso, que é aquilo, e quer agir daquela mesma maneira, sabendo que aquilo ali, se ela fizer, ela está desobedecendo a palavra de Deus. Né? Se ela fizer aquilo com aquele irmão, ela não está. Né? Mas
A opção é sua, como a Silmara falou, às vezes a gente tem que errar para aprender, né? A gente tem que sentir a carne, às vezes, para poder aprender. Cadê esse povo de Deus? Vamos acordar, gente? Silmara levantou a mão ali, eu acho que foi para passar a mão no cabelo. O que quer falar? Não, não foi, não, não. Eu já tava, eu acho que não baixou a minha mão ainda, não cansou. Então tá. Vamos ver quem mais quer falar alguma coisa. Cadê a Creuza que entrou, que é novata hoje? Todo mundo caladinho hoje. Foi difícil acordar, povo? Tem dia que é mais difícil, né? É, Hum, acorda e cochila. Então tá. Você preparou algum outro louvor, Gislaine, ou não? Não, não preparei, não. Quer colocar, Márcio, um louvor aí? Pra gente finalizar, depois fazer uma questão. Sim, vou colocar um. Márcio hoje está quietinho também, Márcio? Hoje eu tô só me alimentando. Está certo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura
uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. O louvor maravilhoso. Vamos caminhando então para o final. Vamos para esse ano de 2023. Vamos fazer uma mentalização hoje, que é o nosso primeiro encontro, né, de 2023, primeiro de muitos, que esse projeto já está no nosso coração, todo mundo que acompanha semanalmente, não é diariamente, semanalmente, já tem esse projeto também no coração. E bora fazer uma mentalização. Para quem não é acostumado a fazer a mentalização, o famoso boot, é fechar os olhos e realmente imaginar, é esquecer, assim, tudo que está ao redor, esquecer que tem pessoas aqui, se conecta apenas ao nosso Criador, ao nosso Pai, e Ele está aqui com a gente, Ele está do seu lado, e se entrega nesse momento, vai fazer toda a diferença. Então vamos lá, fecha os olhos, respira fundo 3 vezes, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, não precisa ter pressa, tranquilos. Isso. Já estamos nos esvaziando das coisas ruins, dos pensamentos negativos, das preocupações. Agora, eu gostaria que você mentalizasse você aí no lugar onde você está, na cama, sentados no sofá, na cadeira, qualquer lugar.
Mentaliza você escrevendo uma carta para Deus. Coloca nessa carta uma frase, um problema que você está vivendo nesse momento, um desafio ou um sonho. Uma carta curta, uma frase, o que mais está te incomodando, seja um problema, seja um desafio realmente para você vencer nesse dia de hoje, ou nesse mês, ou nesse ano, ou um sonho que está aí no seu coração que você vem gerando, talvez esse sonho você está gerando há anos e não conseguiu concretizar, ou talvez você está gerando esse sonho há meses, há dias, algo que você está inseguro de executar. Isso, escreve aí, isso aí. É seu, essa carta é só sua e do Senhor, de mais ninguém. Não se preocupa, ninguém vai ler. É sua, confidencial. Isso. Termina de escrever mentalmente essa carta e agora feche. Isso, coloque as mãos sobre essa carta, feche essa carta mentalmente. E agora, do lugar onde você está, visualiza você saindo pela sala da sua casa, fechando a porta. Se você sai pela cozinha, visualiza você saindo pela cozinha, indo até a porta de acesso à rua. Talvez se você mora na zona rural, mentaliza você saindo até seu quintal. Isso, vai visualizando mentalmente. Usa sua imaginação para esse momento. E visualiza você subindo uma escada. Essa escada é longa, mas você não fica desanimado. Você vai subindo com muita energia, porque você sabe desse sonho, desse problema, desse desafio. Você mais que ninguém. Porque isso é algo que você acaba não falando para ninguém. Fica aí guardado no seu interior e até te incomoda às vezes, te limita, te deixa dúvidas. Isso, imagina você subindo essa escada. E essa escada, ela dá acesso ao trono de Deus, ela dá acesso ao terceiro céu, onde sabemos que nosso Senhor, Ele está. E lá Ele está acompanhado de anjos, está acompanhado de, o tempo todo, pessoas lá, serafins, anjos, tudo adorando a Ele o tempo todo. Imagina o espírito de adoração, imagina a frequência, imagina como é maravilhoso onde está o trono do Senhor, o terceiro céu. E agora visualiza você chegando, você tendo acesso até o terceiro céu, onde Ele está presente, onde Ele está o tempo todo cuidando de nós. Isso, visualiza você chegando até esse terceiro céu. E lá tem uma porta. Imagina essa porta do jeito que você quiser. Para poder ter acesso, você tem que passar por essa porta. Visualize essa porta, talvez grandona, talvez menor, a cor. Visualiza do jeito que você quiser. Ela é sua. Visualiza. Isso. E agora visualiza a porta sendo aberta para você passar. E essa sua carta, ela está nas suas mãos. Nesse momento, você teve a escolha de entregar o seu sonho, entregar os seus problemas, esse desafio, entregar nas mãos do nosso Pai. Esse acesso, ele é um acesso de filho amado. E agora visualiza você chegando até esse trono. E esse trono, ele é repleto de luzes, uma energia, um gás, algo espiritual assim que você não consegue explicar. É uma sensação maravilhosa. E você entrega essa carta nas mãos do Senhor, do nosso Pai. Imagina Ele realmente estendendo as mãos, Ele parando para te dar atenção, porque é assim o nosso Pai, é um pai com filho assim, Ele para, o que estiver fazendo. É como seu filho que te chama, pai, mãe, e você para ali o que você estiver fazendo, porque é seu filho, você dá atenção. Você pode estar ocupado o quanto for, mas você para, porque é seu filho, você não resiste ao chamado de um filho. E ele está ali agora, estendendo as mãos, você pode colocar essa carta nas mãos dele, e você estende as suas mãos e coloca nas mãos dele. E quando você coloca, você tem a certeza que está nas mãos certas. Agora sim está nas mãos certas, porque antes estava nas mãos de pessoas, talvez nas suas próprias mãos, você nem contou isso para ninguém, mas agora está assim, nas mãos certas, e você
tenha certeza, e vem do Senhor um renovo espiritual muito grande, e você tenha certeza que agora sim será concretizado aquilo que você tem alimentado, e você fica repleto de felicidade, uma energia muito grande. E agora você pode sair dessa sala, e agora com um novo gás, uma nova energia para esse dia, que você sabe que vai ser um dia diferente, um dia que você vai começar a praticar isso que você colocou nessa carta. Você já vai traçar seus planos, porque Deus está te dando ali, junto dessa carta, sabedoria, que foi o que nós aprendemos aqui. Sabedoria para você executar tudo que você tem aí planejando há tempos. Tudo que você vem estudado, esse conhecimento que você está aí no seu coração, na sua mente, que você não consegue colocar para fora. Deus está te dando agora uma sabedoria para você executar tudo que precisa ser executado nesse dia de hoje, nesse mês, nesse ano, e você já vai começar a traçar por onde você vai começar. E o Senhor está te dando capacidade, está te dando sabedoria para começar. E aí agora você pode sair da sala, visualiza você saindo da sala, e agora com o gás, uma energia muito grande, porque você sabe que está nas mãos certas, ele já está cuidando de tudo. Visualiza você descendo as escadas, mas agora diferente de quando você subiu, porque agora você tem fé, você tem certeza de algo novo que está por vir. Desce as escadas, isso, visualiza o mesmo caminho que você subiu, mas agora é diferente. Você desce com muita energia. Visualiza você chegando até a porta da sua casa, você abrindo a porta da sua casa com um renovo muito grande. E aí visualiza você entrando pela sua casa novamente. E agora você senta novamente na sua cadeira. E junto disso, Deus te deu a sabedoria de entender o encanto de cada dia. Nos dias maus, celebre. Nos dias ruins, também celebre. Porque o Senhor está conosco a todo momento. E na vida a gente nunca perde. Ou a gente aprende, ou a gente vence. E é isso que Deus está nos dando nessa manhã. Não é por acaso que nós estamos aqui nesse dia. Não é por acaso que nós ouvimos essa palavra de sabedoria. E essa palavra já foi escrita. Tudo isso aqui já foi escrito pelo Senhor. Era isso que Ele gostaria de nos liberar nessa manhã. Para a gente começar esse ano diferente de todos os outros anos que a gente viveu. Acredite nessa palavra, tenha fé, porque é o último pilar que a Josenira explicou, fé. Se você não tiver fé em tudo isso que aconteceu, tudo isso que foi falado, foi tudo em vão na sua vida. Tenha fé, e na hora que vier as flechas do inimigo, repreenda imediatamente, porque a fé no Senhor é algo inabalável e inexplicável. Ninguém explica o Senhor. Isso, respira fundo, pode abrir seus olhos, esfregue suas mãos e fala, já é. O renovo do Senhor está agora nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso coração. Amém. E aí, se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, para a gente finalizar, tem a print, não vamos esquecer. Já deu a print, Márcio. Deixa, quem quiser abrir a câmera. Quem quiser abrir a tela, abre, aquele sorrisão. Peraí, deixa eu arrumar o cabelo. Aí, Isso, eu vou postar no Instagram. Por favor, comentem um código que vocês pegaram da madrugada de hoje. Comenta lá, ajuda no engajamento. E ajuda a alcançar mais pessoas. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa para a gente finalizar. Só agradecer e desejar um 2023 com muita paz, com muita sabedoria, com muita harmonia e com muita fé. 2023 para todos nós abençoado. Já é. E obrigada, Josenira, por essa palavra. Eu que agradeço a oportunidade. Certa, para o ouvido certo, e não pare de transbordar. Que esse ano seja 1000 vezes mais. Bem. Bom dia a todos. Amém. Então, bom dia. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E ponto marcado na próxima quinta, hein? Ou próxima quarta.
Eu tô pensando que GR aqui em casa. Que, por sinal, quem for de Valadares pode vir, hein? Tá convidado. Toda quinta às 20 horas. Ok. Então, fiquem com Deus.